Queridos irmãos e irmãs, nesse episódio que é dos muitos que são descritos no Evangelho e depois com os apóstolos no Novo Testamento, sobre essa atividade exorcística de Jesus, essa atividade dele e dos seus discípulos de expulsarem demônios. O que existe aqui de particular é uma disputa, uma batalha espiritual relativa à fé. Essa toda a armadilha que existia naquele intuito, porque o demônio, mesmo nas suas manifestações visíveis ou sensíveis, o objetivo dele é sempre a perdição de uma pessoa. E essa perdição acontece justamente por meio do desânimo, por meio da falta de fé. Esse era o risco tão grande que existia naquele pai de família, talvez naquele menino. Tinham recorrido a outros exorcistas, haviam recorrido inclusive aos discípulos de Jesus, mas esse demônio, essa manifestação não tinha cessado. Então eles vão até Jesus e Jesus percebe e entende pelas palavras do pai de família que esse homem estava desmaiando na fé e estava prestes a se tornar ele também a presa do maligno pela falta de fé. Por isso, por assim dizer, a primeira expulsão que Jesus faz nesse caso foi expulsar as trevas da incredulidade que já se apoderavam do coração daquele pai, dizendo para ele: como assim você diz se podes alguma coisa? Tudo é possível para quem crê. E ali aquele pai de família descobre, ali é descoberta a armadilha que estava sendo feita a ele, a armadilha de desmaiar da fé, de cair no desânimo. Por isso ali acontece a primeira cura, a primeira libertação, o primeiro exorcismo, quando aquele homem exclama: sim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando existe esse desejo de aumentar a fé, ali já começa a abrir as portas do coração para a luz que vem do Senhor. E onde entra a luz de Cristo, ali começa a ser expulsa a treva, o engano, a armadilha do maligno, que é feita sempre na escuridão. Então, Jesus termina esse relato. Os discípulos que ele tinha em outra ocasião mandado de 2 a 2 para expulsarem demônios em nome dele, voltaram contando vitória. Até os espíritos maus iam embora quando a gente falava o teu nome. E Jesus naquela ocasião tinha dito para eles: que bom, vocês se alegram por isso, e os espíritos maus iam embora ao meu nome,
Mas não se alegrem tanto por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa é a razão da alegria. E aqui nesse episódio os discípulos estranham porque não conseguiram expulsar esse demônio, justamente porque ele se apoiava na falta de fé. E por essa razão Jesus diz para eles: esse tipo de demônio que nos ataca e frontalmente contra a nossa fé. E aqui não importa se esse demônio vem com efeitos especiais, entre aspas, né? Como a gente encontra nos filmes, né? Ou se vem por uma atividade mais sutil, pensamentos dentro do coração que levam ao desânimo e nos acusam, nos levam a pensar que nada tem jeito, que nada tem solução na nossa vida, tá? Então, que é essa atividade mais sutil do demônio, seja por uma forma, seja por outra, a chave para desmascarar esse demônio, para expulsar esse demônio, é a oração. E aqui é onde o Senhor nos convida a revisar a nossa vida de oração, porque é justamente a nossa oração que alimenta a nossa fé. A gente sabe isso quando uma chama é pequena, se a gente sopra sobre ela, ela se apaga. Mas quando uma chama é grande, quando a gente sopra sobre ela, ela fica maior ainda. Todo bom churrasqueiro sabe isso, né? E para aumentar e agilizar a fogueira, né? E o braseiro, é preciso soprar sobre ele, abanar aquele braseiro, soprar dele de alguma forma, né? Então, uma chama pequena, quando é soprada, se apaga, mas se é grande, fica maior ainda. E assim é a chama da nossa fé. Por isso, Jesus nos dá essa chave para vencer o demônio que coloca armadilhas na nossa fé, na nossa esperança, no nosso amor. A gente precisa da oração. Nós estamos nos aproximando do tempo de Quaresma, depois desses dias de Carnaval, começa o tempo de conversão, de penitência. Que seja um momento propício, momento favorável, para que cada um de nós revise a sua vida de oração. Como é que está a minha oração? É que a gente não fala tanto das rezas, né? Se elas nos ajudam a entrar em oração, que bom. Mas aqui a gente fala daquele diálogo pessoal que alguém faz no íntimo do coração com o nosso Senhor. E é esse diálogo que tem como matéria-prima a nossa própria vida, o nosso dia, as nossas esperanças, nossos medos, nossas alegrias, nossas tristezas. É esse diálogo que vai criando em nós essa intimidade com Deus, que nos leva a conhecê-lo melhor e a colocar toda a nossa confiança nele, porque ele nunca decepciona a pessoa que abre o coração a ele na oração. Peçamos essa graça na Eucaristia que vamos receber.